Opa, sinal tocou, a aula começou. Começou! Muito bom dia, pessoal. Eu sou a professora Daniele e eu vou mediar hoje a aula de língua portuguesa para vocês, alunos do 7º ano, ok? A nossa aula de hoje chama-se Palavras para Emocionar. E o tema da aula de hoje é, pode colocar na tela, por favor, obrigada, carta e poesia, a habilidade que a gente vai trabalhar. Analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentidos decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discursos, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas empregados. Expressões conotativas e processos figurativos do uso de recursos linguísticos, gramaticais próprios a cada gênero narrativo. Meu Deus, que habilidade, hein? Professora Andréia, agora é com a senhora. Obrigada, Dani. Bom dia, 7º. Bom dia, alunos. Bom dia, professores. Vamos aos objetivos, né? Explorar o gênero textual, carta na esfera literária, interpretar trechos de uma carta, identificar a poesia no gênero carta por meio de recursos linguísticos, como figuras de linguagem, repetição de palavras, entre outros, certo? Nós temos estudado algumas cartas, né? Carta de reivindicação, carta do leitor, e hoje nós vamos para uma carta talvez mais simples, não pela linguagem que ela apresenta, né? Por conta do distanciamento de tempo, mas por ser uma carta agora pessoal, ok? Antes de, então, lermos, aliás, ouvirmos, porque há um podcast dela, antes de ouvirmos esse podcast da carta, nós vamos fazer um levantamento de conhecimentos prévios, ok? Vamos lá? Algumas questõezinhas para vocês, tá? Respondam, então, por favor, no chat. O que são sentidos conotativo e denotativo? A segunda, você sabe o que é linguagem poética? E a terceira, encontramos poesia somente em poemas? Se você conseguir responder uma delas, ok. Não se atente a ter de responder as três. Porque daí a gente tem uma divisão, responde a primeira, alguns respondem a segunda e a terceira. Só coloca o número para nós, ok? Vamos lá? Acho que vou colocar uns 3 minutos para essas três, tá? 3 minutinhos no chat. Vamos lá, Dani? Respostas? Temos. Então, a aí, o que são sentidos conotativo e denotativo, tá? O Eduardo colocou conotativo real e denotativo figurado. Já a Gabriele e a Sofia colocaram o contrário. Conotativo figurado e denotativo verdadeiro, real. O Eduardo fez uma confusão, né, Eduardo? Mas não tem problema. Ó, agora a gente vai colocar aí na tela, já está na tela para vocês. Então, sentido conotativo, a palavra é empregada com sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Então, o conotativo é o sentido que a palavra acaba adquirindo, dependendo do contexto em que ela está empregada, certo? E o sentido denotativo, a palavra é empregada no sentido próprio, literal, aquele do dicionário, e ele é um sentido objetivo, ele não tem uma carga de emoção, certo? A 2, você sabe o que é a linguagem poética? A Bruna colocou linguagem usada na poesia. E o Alex colocou linguagem com rimas. E algumas pessoas colocaram não, que não sabem. Tá, então vamos lá, olha só, linguagem poética, ela não tem a ver só com o poema, né? Então, eu entendo quando vocês colocam rimas, que é quando vocês acabam fazendo uma relação mais primeira aí, né? Uma relação primitiva, sempre vocês acabam achando que o poema é que tem mais poesia e que o poema obrigatoriamente precisa ter rima, né? E não, o poema precisa ter ritmo, né? Não necessariamente rima. Mas a linguagem poética, eu vou encontrar, sim, tanto em poema quanto em outros textos, que a gente vai ver na questão 3. E o que acontece?
a linguagem poética apresenta-se com palavras no sentido figurado. Foi por isso a pergunta anterior, né, de conotativo e denotativo. E ela é bastante expressiva, cheia de emoção, cheia de criatividade, cheia de subjetividade. Até uma aluninha colocou que o sentido figurado era um sentido o conotativo, Verdadeiro, real. mas cheio de um criativo, um sentido criativo, ela colocou. Cheio de criatividade, né? Então, conotativo, né? Isso, Figurado. conotativo. Então, ela acertou, ok? Então, linguagem poética, aquela carregada de emoção. A terceira, encontramos poesia somente em poemas? A Isabel respondeu não, podemos encontrar em música e filmes. A Maria Eduarda também colocou música. Alguns citaram música e outros colocaram não, mas não citaram exemplos, tá? Ok. Eu percebi que acho que uma maioria foi falando em relação a música e filme, né? E é um natural também, que com que vocês estão mais ligados, né? Com músicas e filmes. E é lógico que vocês estão no momento, eu sei disso, porque os meus alunos me contam e porque eu também já tive a idade de vocês. Vocês estão no momento em que tudo emociona, né? Aí assiste aquela série muito legal, já chora. Isso. Por quê? Porque tem poesia naquilo, vai te fazer chorar. Então, às vezes nem sempre a gente entende um poema, né, palavra por palavra ali, ou ao pé da letra, né, utilizando aí mais um sentido figurado, mas aquilo emociona, né? E poesia a gente vai encontrar, então, não só em poemas, mas a gente vai encontrar em textos em prosa. Quando eu falo poema e prosa, eu gostaria que vocês prestassem atenção na diferença entre os dois. O poema é aquele texto escrito em versos, né? Então, cada linha é um verso, ok? E ele não necessariamente ele tem a mesma pontuação, por exemplo, que tem o texto em prosa. E o texto em prosa é aquele que é escrito por meio de parágrafos, certo? E por que é prosa? Porque é a forma que mais se aproxima de como nós falamos. Por isso que é o texto em prosa, ok? E a gente até tem a questão do prosear, né? Estava proseando. Antigamente falava bastante, né, Deia? E de repente, para eles terem uma outra ideia, a poesia é o sentido em si, né? E o poema ou a prosa é o gênero textual. Sim. Né? É o texto em si, a estrutura dele. A estrutura. Então, por isso que a poesia está ligada à linguagem, então, que eu estou utilizando. Então, olha só, encontramos poesia em poemas, mas também em textos em prosa. A poesia está no modo como você emprega a linguagem, considerando a sua intencionalidade, como quer expressar o que tem a dizer, de forma a envolver o seu leitor. Então, a poesia pode estar presente nos textos verbais e nos textos não verbais também. Uma certo? dança, né? Sim. Um balé artístico, de repente, um hip hop, uma dança de rua. Depende de como isso vai chegar até você, te tocar o coração de alguma forma. Um concerto. Que emociona, né? Então, emocionou, você tenha certeza que tem poesia ali, né? Nós vamos agora ouvir um podcast, mas eu vou falar um pouquinho, algumas coisas antes de vocês ouvirem. Esse texto é a terceira carta, é um trecho da terceira carta das chamadas Cartas de Amor de uma freira portuguesa. Essas cartas de amor, então, na verdade, são compostas por 5 cartas. Então, repetindo, a gente vai ouvir o trechinho, um trecho da terceira carta. E foi uma carta escrita pela Soror Mariana Alcoforado, uma jovem freira portuguesa do século XVII que se apaixonou por um oficial francês. Nossa, professora, mas como é que a freira se apaixonou? Certo? O que acontece? No século XVII, existia a questão do dote familiar, né? E a Soror Mariana, ela foi, não Soror ainda, né? Ela não tinha nem 12 anos, ela foi internada, então, num convento. Então, ela não teve a possibilidade de dizer sim ou não. E por que ela foi internada? Por conta desse dote familiar. O que acontecia? Para não se dividir o dinheiro da família, então, as famílias colocavam as mulheres no convento, internavam no convento. E
a gente sabe que para ir para um convento é necessário que você tenha vocação, né? Inclusive há um processo todo, né? De um tempo de Há uma formação, uma adaptação, isso. né? Ideia, só explicar para eles, de repente, o que que é dote familiar? Tá. Porque, de repente, eles não tenham ouvido falar. Então Então, o vamos que que é o lá. dote? O dote era assim, quando a mulher ia casar, então o pai da noiva precisava oferecer um valor em dinheiro à família do noivo, né? Como se fosse um favor, né? Meu Deus Isso. do céu, você está levando minha filha, toma aqui o dinheiro, é um pagamento. É muito complicada essa questão, né? Como se fosse um objeto, né? Então vamos lá, ó. E aí o que aconteceu? A mulher, sem ter então essa escolha, né? Sem ter como escolher se poderia ir ou não, aliás, era uma menina, como que ela ia escolher? Ela precisou, ela foi. Né? Então, ela não foi, ela não era uma freira por vocação, certo? Ela acabou continuando a questão dela, né, dos trabalhos sociais e tudo mais. Ela era, inclusive, o fato de ser soror é porque ela era uma freira professora dentro do convento, né? É um título também. A gente pode ter freira, pode ter soror, pode ter madre, né? A madre seria mais uma coordenadora, né? E a freira ou irmã, né? Que é a mesma coisa. E daí vem a palavra sororidade, que a gente tem ouvido bastante, Verdade. né? Questão da irmandade, as mulheres lutando agora pela igualdade de gênero e tudo mais. Então é no sentido de você se colocar no lugar da outra, né? Da outra mulher, né, da empatia, e vocês lutarem por um mesmo objetivo. Então, sororidade. Da empatia até no sentido de você enxergar o outro pelo olhar do outro, né? E não pelo seu, Andréia. Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho empatia pelo colega, só que você não está enxergando ele pelo olhar dele, sim pelo seu. E aí você está pensando da sua forma. E aí não é sororidade, não é empatia. Não. Então, assim, olha quantas coisas relacionadas, né? Então, só para não assustar como uma freira se apaixonou, então a gente precisa entender toda essa história, né? Então, nós não vamos julgar aqui, nós vamos analisar o texto, né? Vamos verificar o que há de poesia aí nesse texto, ok? Pode rodar. Alcoforado, terceira. Adeus, era melhor nunca te ter visto. Ah, sinto até ao fundo a mentira deste pensamento e reconheço, no momento em que escrevo, que prefiro ser desgraçada amando-te do que nunca te haver conhecido. Aceito assim, sem uma queixa, a minha má fortuna, pois não a quiseste tornar melhor. Adeus, promete-me que terás saudades minhas se vier a morrer de tristeza, e oxalá o desvario desta paixão consiga afastar-te de tudo. Tal consolação me bastará, e se é forçoso abandonar-te para sempre, queria ao menos não te deixar a nenhuma outra. E serias tão cruel que te servisses no meu desespero para te tornares mais sedutor e te gabares de ter despertado a maior paixão do mundo? Adeus mais uma vez. Escrevo-te cartas tão longas, não tenho cuidado contigo. Peço-te que me perdoes e espero que terás ainda alguma indulgência com uma pobre insensata que o não era, como sabes, antes de te amar. Adeus, parece-me que te falo demais do estado insuportável em que me encontro, mas agradeço-te com toda a minha alma o desespero que me causas e odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Adeus. O meu amor aumenta a cada momento. Ah, quanto me fica ainda por dizer. Vamos lá, voltando. Obrigada, professora Lucy, que gravou para mim. Vocês perceberam, né? Parece uma carta de uma linguagem difícil, porque ela se refere ao amado usando a segunda pessoa, né, Dani? A segunda pessoa não é o nosso costume. Exatamente. Né? Aqui em São Paulo, capital, ou na Grande São Paulo, ou em alguns lugares, não Já é no o sul, né? Isso. A gente usa muito, muito. Já não é o comum. Então, isso traz também para o texto uma formalidade maior, né? E outra,
ainda que seja uma carta de amor, né? Aqui a gente percebe o tom de despedida, a gente vai falar bastante ainda disso, mas existe uma formalidade, né? Deia, você está dando resposta, Deia, para eles. Não, não tem problema. Existe uma formalidade em relação à época, né? Em relação ao Século XVII, era isso? Isso, então estamos considerando a época, olha só, de novo a gente considerando as condições de O produção, contexto, né? né? Tem que analisar o contexto. Isso, o contexto, a posição que ela ocupava, né? Não poderia ser diferente, né? Ela já estava numa situação de que esse amor era proibido, apesar de tudo. Ela não tinha vocação, mas ela estava lá, então ela tinha que cumprir com o juramento que ela fez, né? De castidade, de obediência e de pobreza, né? São os juramentos que eles precisam fazer, né? E ela estava cumprindo com isso, apesar de tudo. Então, a vocação, infelizmente, essa falta de vocação fez com que ela, assim, se apaixonasse, né? Ela, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente não vai julgar, né? Mas ela se apaixonou. Fato é esse, né? E ela escreve de uma forma muito poética. Se vocês prestaram atenção ou não, a gente vai retomar alguns pontinhos aí por conta das questões, mas eu vou querer que vocês somente respondam essas 3 questões primeiras rapidinho, para a gente, de repente, voltar um pouquinho ao texto conforme as outras questões. Então, a primeira, eu já fui dando algumas respostas, hein? A carta foi escrita em linguagem informal, coloquial ou formal? A segunda, trata-se de uma carta de leitor, reivindicatória, de opinião ou de uma carta pessoal? E a terceira, quem é o autor da carta? Então, olha, coloquem 1 e resposta A, B ou C, 2, A, B, C ou D, e a terceira, quem é o autor da carta, se vocês estão lembrando. Vamos lá. Eu vou dar 1 minutinho. Vamos lá, Dani? Vamos. Deu tempo? Deu. Pegamos algumas respostas. Então, vamos lá. O Felipe colocou o seguinte. Na verdade, o Felipe, a Larissa, a Maiara e a Ana Clara e a Maria Eduarda responderam a mesma coisa, tá? Tá. Então, a primeira aí colocaram formal. Formal. A segunda colocaram pessoal. E a terceira, eles responderam freira. Ok. Está sem o texto, né? Sem ter voltado, tá ótimo. Então, a escrita foi mesmo em linguagem formal. Trata-se de uma carta pessoal. E a autora da carta é a Soror Mariana Alcoforado. Ok? Vamos para a próxima. Ou para as próximas. Vamos lá. Andréia, Oi. fazendo um adendo aqui, ó. Professora Jéssica, tá parabenizando a aula. Obrigada, professora Jéssica. Obrigada, professora. A 4. Qual é o assunto da carta? Né? Eu já falei algumas coisas, hein? Vamos lá. A 5. Para responder a 5, eu vou voltar para vocês. Eu vou lendo aqui as várias vezes que esse adeus apareceu, tá? Então, prestem atenção. A 4 tá fácil, qual é o assunto? Então, prestem atenção para responder a 5. Olha só, eu vou ler todos os 5 adeus que apareceram, tá? Adeus, era melhor nunca te ter visto. O outro adeus. Adeus, promete-me que terás saudades minhas se vier a morrer de tristeza, e oxalá o desvario desta paixão consiga afastar-te de tudo. O terceiro adeus. Adeus mais uma vez. Escrevo-te cartas tão longas. O quarto adeus. Adeus. Parece-me que te falo demais do estado insuportável em que me encontro, mas agradeço-te com toda a minha alma o desespero que me causas e odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. E o último adeus. Adeus. O meu amor aumenta a cada momento. Quanto me fica ainda por dizer. Eu repeti os 5 adeus para vocês. Então, olha só. Adeus repete-se 5 vezes nesse trecho da carta, que é o que nós lemos. Ao final da carta, no entanto, há a clareza de que a autora gostaria de um outro fim para essa história. Que trecho explica a afirmativa anterior, então?
ok? E a sexta, hipérbole. Aí a gente começa a falar de uma figura de linguagem que, na verdade, é uma figura de pensamento, é um recurso linguístico que expressa exagero, né? Então, Dani, às vezes a gente, por exemplo, a hora que a gente sair daqui, a gente vai chegar em casa morrendo de fome. E tendo certo? 1000 coisas para fazer. Tenho 1000 coisas para fazer, estou morrendo de fome, morrendo de sede. Então, esse exagero é uma linguagem figurada e é uma figura de pensamento, na verdade, e que se chama hipérbole, certo? E aí vocês vão identificar no trecho a seguir. E serias tão cruel que te servisses do meu desespero para te tornares mais sedutor e te gabares de ter despertado a maior paixão do mundo? Então, nesse trecho, vocês vão identificar qual foi a hipérbole que apareceu, ok? Então, a 4, assunto da carta. A 5, essa repetição do adeus. E no final, que final ela queria, na verdade, né? E a figura aí de pensamento hipérbole. Dani, você precisava falar alguma coisa? Não, na verdade, acho que dá para colocar 3 minutos, André. Pode colocar Porque eu 3 acho que minutos. tem tempo, né, para Não, conseguir coletar. pode colocar 3 minutos, por favor, no chat. Vamos, pessoal? Dani, Temos respostas? respostas. Temos? Temos. Então, vamos lá. Amor impossível, disse o Kaique. A maior paixão, a Emily e a Raquel disseram. Isso na 4, tá? E carta de despedida a Gabriela, respondendo a 4. Ok. Agora a 5. No quinto adeus, a Camila disse. E no primeiro adeus, o Carlos Daniel disse. Tá. E a sexta, a maior paixão, o Júlio e a Agatha disseram. E o Gustavo só riscou a palavra maior. Agora, André, antes de você verificar com eles as respostas, vamos mandar um beijo para a escola Doutor Genésio, né, que os alunos estão pedindo. E um parabéns para a Maria Eduarda, que é aniversário dela hoje. Então, parabéns, Maria Eduarda. E a gente quer agradecer pelo carinho de vocês no chat também. A gente consegue ler, mas a gente não consegue pontuar tudo, tá, gente? Por conta do tempo. Mas a gente fica muito grata, né, André? A gente fica muito feliz e no final a gente sempre acaba, né, verificando o que foi falado. E a gente agradece muito. Muito obrigada a todos. Vamos lá. A 4, então, a questão 4. Sim, trata-se de uma carta de despedida, como alguém colocou, né? Ok, é um amor proibido, sim, mas esse trecho é bem a despedida, né? Na verdade, uma tentativa de despedida, né? Eu falo tentativa. A Gabriela acertou. Sim, eu falo uma tentativa porque a gente não tem a parte 4 e a parte 5, né? Para falar para vocês, mas por conta da questão 5, é que eu digo uma tentativa, né? Porque quando eu perguntei em que momento esse adeus dito 5 vezes, essa repetição, por mais que se quisesse dizer que estava querendo o final de um relacionamento, né? O final desse amor aí, na verdade esse amor, assim como alguns colocaram, que era no quinto adeus, o meu amor aumenta a cada momento, né? Na verdade, esse amor estava aumentando e não diminuindo, né? A distância parece que estava fazendo aumentar o amor. Quem nunca, hein, Andréia? Sim, exatamente. Dizem, inclusive, que o tempero, às vezes, do relacionamento é ter um pouquinho de distância, né? Afasta um pouquinho, Vem né? as melhores poesias, os melhores poemas, as melhores músicas, Sofrer por Amor. Isso, a sofrência. E se a gente prestar atenção, isso lembra um pouquinho sofrência, hein? Se vocês... era até uma ideia também. Dá para transformar essa carta aí numa... Uma música? Dá uma musicalizar numa música... e transformar numa música de sofrência, ok? E a sexta, que é a hipérbole. O exagero, então, é a maior paixão do mundo. Acho que muitos acertaram, né, Dani? Muitos mesmo. Fiquei bastante feliz com essas respostas de vocês, viu? Vamos mais um pouquinho, andando mais um pouquinho. Próximo. A gente vai, talvez não consiga chegar até a questão 10, tá? Mas vamos lá. Como a autora caracteriza o próprio estado emocional em virtude da situação em que está vivendo? Vejam se vocês conseguem lembrar de como ela falou, como ela estava se sentindo. E a 8. Soror Mariana dirige-se ao amado por meio de qual pessoa do discurso? Eu falei isso lá no comecinho.
ok? Então, a sétima é para vocês dizerem como ela estava se sentindo. A oitava, como é que ela se dirige ao amado, usando qual pessoa do discurso, se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira pessoa. E a 9, na sua cidade, ao dirigir-se às outras pessoas, você usa qual pessoa do discurso? Porque pode ser que você utilize o tu também, né? E a 10ª, vamos deixar a 10ª para depois, vai. Vamos fazer a 7, 8 e a 9. 2 minutinhos. Dani, antes de você responder a 7, eu vou só reforçar para eles os dois últimos adeus aí, olha só. Adeus. Parece-me que te falo demais do estado insuportável em que me encontro, mas agradeço-te com toda a minha alma o desespero que me causas e odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Então, estava nesse trechinho aí a resposta. Olha lá, ó. Dani, o que eles responderam? Então, vamos lá para a 7, né? Uhum. A 7, a Bruna, o Gabriel e o Pietro colocaram amor. E a Lavínia colocou tédio. A 8, o Kevin e a Amanda colocaram segunda pessoa e a Ana Júlia colocou primeira pessoa. Tá. E a 9 é uma resposta pessoal, né? Então, a Beatriz colocou terceira pessoa, o Samuel colocou primeira pessoa. Agora, novamente, antes de você verificar, hoje também é aniversário da Giovana, parabéns, Giovana. E ontem foi da Isabelle, parabéns, Isabelle. Vamos lá. Na 7, então, estado, na verdade, é claro que ela estava tomada aí, né, por uma paixão enlouquecedora, mas naquele momento ela coloca o estado em que ela estava por conta de todo esse amor e de estar precisando se despedir, ela estava num estado insuportável, né? E toda essa situação causava um desespero nela, certo? A 8ª, a Soror Mariana se dirige ao amado por meio da segunda pessoa do singular, né? Nas 3 pessoas, então, a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Então, quando a Soror fala com o amado, ela utiliza a segunda pessoa. Não é comum para nós utilizamos o você, embora seja o outro com quem eu fale, mas eu conjugo depois os verbos e uso os pronomes, tudo na terceira pessoa do singular, ok? Ou do plural, né, no caso. Resposta pessoal a 9. Eu perguntei porque eu sei, por exemplo, quem é da cidade de Santos, né? E muitas vezes o litoral acaba utilizando tu, mas não empregando os verbos na mesma concordância, né? Era isso que eu queria ouvir, tá? Ao invés de tu vais, de repente fica tu vai. Isso, mas né? usa o tu. É comum usar o tu, né? Embora não esteja fazendo a concordância adequada, né? Mas aí a gente entende isso também como uma variedade linguística, certo? Sim. E a 10ª, vamos lá, vamos tentar fazer a 10ª. Repete para mim a pergunta, volta para mim na pergunta, por favor. Isso, obrigada. Ó, como ficaria o trecho a seguir se Soror Mariana empregasse a terceira pessoa do singular para referir-se ao amado? Então ela fala assim, ela está usando a segunda, né? Então ela fala, adeus, promete-me que terás saudades minhas se vier a morrer de tristeza. Então, se eu passar isso para a terceira pessoa, como isso vai ficar? Será que eles conseguem responder ao mesmo tempo? Isso, sem a gente deixar os minutinhos? Olha só, eu tenho que mudar o promete-me e tenho que mudar o terás. Tenho que passar para a terceira pessoa. Então, pensa aí, você, ao invés de tu, pensa você, né, André? Isso. E olha, o promete-me está ou ele, ou ela. no modo imperativo. Hein? Promete-me. Como é que eu formo o imperativo? De que tempos vem o imperativo? E as segundas pessoas só que eu mudo. Se ficar difícil, não tem problema. Depois a Pro dá uma ajuda. Ó, a Pietra colocou assim, fica promete e terá. A Aline colocou prometa e terá. Boa. Micaele, promete não me deixar. Promete, o Kevin, o João. Protalita, prometa-me e terá. Bom, tá ótimo. Certinho, prometa-me e terá.
prometa-me, aliás, a Deus, prometa-me que terá saudades minhas se vier a morrer de tristeza. Muito bem, um ou outro errou um deles, mas a maioria está no caminho correto, hein? Vamos lá? A gente vai acabar encerrando, né? Havia uma atividade, mas como os professores agora acho que já têm contato, né, com os slides, o professor pode usar depois para vocês, tá? Para fazer a atividade. A gente encerra por aqui. Muito obrigada. Ó o sinal, acabou. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo para vocês. Um beijo, Dani. Obrigada. Imagina, Deia. Beijo, pessoal. Até mais. E boa terça-feira para vocês.